Então, galera, vamos fazer aqui o exercício 5, né? Então ele está falando lá, ó, sempre que um cliente for cadastrado, a trigger deve retornar quantos clientes estão cadastrados no banco. Bom, se a gente isolar a ideia de que eu vou precisar de uma trigger e que eu vou precisar de uma função, como é que seria o comando para mim fazer o retorno de uma quantidade de clientes no banco? Eu ia fazer um count, né? Eu ia fazer um select utilizando um count e ia retornar a quantidade de clientes. Então a solução para o problema está aí. Eu vou ter que criar um mecanismo para que toda vez que alguma coisa for inserida, ele rode um select fazendo um count em quantos registros tem na tabela no banco de dados, né? Como eu faço isso, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, se não me engano, o meu banco era o teste que eu estava fazendo com vocês, as correções. E vamos pensar, né? Para mim saber aqui então a quantidade de clientes, deixa eu pedir aqui um script aqui no banco para a gente poder trabalhar aqui. Como é que seria então, né? O select que resolveria seria lá select, né? Count, posso pôr entre parênteses o asterisco aqui, from clientes, cliente, ponto e vírgula. Se eu rodar esse cara aqui, ó, ele me retorna 8. Aí agora eu quero que esse retorno aqui seja dado toda vez que for inserido algum cliente novo. Então esse comando aqui eu vou ter que dar um jeito de pôr numa função e automatizar a chamada dessa função mediante a situação de que sempre que for dado um insert com um novo cliente na tabela cliente, seja chamado esse comando e retorne o valor. Bom, pensando dessa forma, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar uma função, né, que vai fazer isso. Então vou lá, create or replace conta cliente, vamos falar assim, ó, conta cliente, mas antes tem que pôr aqui, né, que se trata de uma função. Então create or replace function, senão não vai funcionar, né? Conta cliente, não vou ter parâmetro nenhum aqui, vou retornar aqui no caso, como ela vai pertencer a uma trigger, eu tenho que retornar uma trigger, certo? Sempre assim, sempre que eu tiver uma condição para que o evento ocorra, eu vou trabalhar com trigger. Então vou fazer dessa forma. E aí aqui, né, aquele padrão básico que a gente usava, né, para escrever uma trigger, né, sempre utilizando esse esquema, que eu tô mostrando aqui, né, PLPG-SQL. Então a estrutura básica aqui para trigger, ela é basicamente esse esquema que está aqui, né? Aqui dentro desses cifrões, aí eu vou declarar variáveis e vou iniciar e terminar a minha função conforme for necessário, né? Bom, para essa minha trigger aqui, né, no caso, para essa minha função, eu vou declarar uma variável para guardar a quantidade que tem. Então vou lá, declare, né? Vou declarar então aqui a variável quantidade, que é a quantidade de clientes do tipo inteiro, certo? Então tá aqui. Aí agora eu vou dar início então a minha trigger, né? Então fiz aqui, dei início à minha trigger. E agora a partir desse início aqui eu vou rodar o SQL. Que SQL? Esse que eu já demonstrei para vocês que faz isso, né? Então vou dar até um Ctrl X nele aqui, passar esse SQL aqui para dentro. E aqui eu vou inserir esse resultado que esse SQL me dá dentro de quantidade, da variável quantidade. Então vou usar a palavrinha int quantidade. Dessa forma eu consigo então fazer com que, né, o resultado desse SQL, no caso 8,
ele venha parar dentro da variável quantidade. Agora eu tenho alguns problemas aqui, né? Como eu estou trabalhando com trigger, eu não posso retornar esse valor aqui, né? Se torna difícil eu retornar esse valor aqui. Mas eu obrigatoriamente preciso ter um return, né? Eu tenho que ter um return, no caso aqui null, porque eu trabalho com trigger. Aí eu tenho um pequeno problema, né? Se eu não tenho como retornar esse valor, de que forma é que eu vou dar a mensagem aqui para o usuário, né? Com a quantidade de clientes que está cadastrado. Eu vou usar um comando, no caso, que vai se chamar Raise Notice. Não sei se vocês se lembram, mas na outra aula eu falei a respeito dele. Então você vai usar aqui, ó, Raise Notice. Ele é um comando para você escrever coisas na saída da função, tá? E aqui dentro, entre aspas, simples, eu vou colocar lá a quantidade de clientes cadastrados e aí eu vou concatenar, né, essa quantidade nessa frase usando ponto, tá? Não é um mais aqui. Então tem que estar esperto com isso. Quantidade, certo? Então dessa forma aqui é para dar certo. Bom, feito isso, então vamos executar aqui a trigger para ver se vai funcionar, né? Então vou lá, executei. Opa, deu algum erro aqui. Deixa eu ver aqui. Se não era ponto, será? Quero mais, estou confundindo. Ou faltou ponto e vírgula? Eu acho que faltou ponto e vírgula. Deixa eu verificar aqui. Professor, o Robson mandou no chat como que é. É com porcentagem. Ah, sim. Valeu, muito obrigado. É isso mesmo. Porcentagem. De onde é que eu tirei que era ponto, cara? Eu tava fazendo alguma coisa que usou ponto para concatenar. Só não me lembro o que era. Bom, foi. Essa função então aqui tá feita, né? Lembrando que sempre então que eu uso trigger aqui como retorno, eu tenho que para fazer minha função imprimir alguma coisa utilizar Raise Notice, tá? Bom, feito isso, então, se eu vier aqui em Trigger Functions e atualizar, né? Conta cliente está aqui, ó, foi criado. Joia. Agora eu preciso fazer a minha deixa eu ver que inclusive aqui negócio aqui. Beleza, tá certo. Agora eu preciso fazer a minha chamada, né? E vincular a minha no caso a minha função de inserir, né? Então eu vou usar lá um create trigger, né? O nome da trigger, no caso aqui que eu vou estar usando, né? Vai ser contagem, vamos fazer assim, contagem, certo? Então create trigger contagem. Bom, e agora aqui lembrando que sempre que eu trabalho com trigger, eu preciso ter em mente como essa trigger vai trabalhar, né? Antes ou depois da minha, no caso do meu comando de inserção aqui, né? Para essa trigger aqui, eu quero saber o valor depois que for inserido. Então, lembrando daquela tabelinha lá da aula que a gente tinha, você tem dois comandos, né? Você cria a trigger antes ou depois da inserção. No nosso caso aqui, a gente vai criar a trigger para chamar a minha função depois da inserção, certo? Então vamos lá, né? Eu vou lá, create trigger, botei o nome aqui, vai ser after insert, certo? No caso aqui, então, depois que for feita uma inserção na tabela cliente,
Então aqui eu vou colocar a palavra on para falar que vai ser na tabela cliente. Aí aqui o seguido da tabela, do nome da tabela, né, que é cliente. Para cada linha inserida, então for each, em 100% quase das vezes vocês vão usar esse comando dessa forma aqui, tá? Para cada linha inserida, você vai executar a procedure, tá? Que eu acabei de criar, que no caso vai se chamar conta cliente. Então, ponto e vírgula. Então, o que isso daqui está na verdade fazendo, né? Eu estou criando um gatilho para sempre que depois que uma inserção for feita na tabela cliente, ele retorne, né? Ele chame essa trigger aqui, que vai retornar a quantidade de clientes que eu tenho lá dentro. Faço aqui, executo, criou a trigger, né? Normal. Aí vamos fazer aqui um teste, então. A gente já viu que rodando somente esse SQL aqui, ó, deixa eu selecionar aqui e rodar, que ele executa só o que está selecionado. Eu tenho 8 clientes. Vamos fazer um insert aqui na tabela cliente, rodar um comando de insert aqui e vamos verificar se deu certo. Se deu certo, a minha trigger ela vai ter que chamar e vai ter que me retornar o valor 9 aqui, certo? Então vamos lá. Então vamos lá, insert into cliente. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses os campos que eu quero inserir, tá? Eu não me lembro se esse campo aqui de cliente ele tava esse ID ele era automático ou não. Eu vou tentar pôr o ID, tá? Vou julgar que ele aceite o ID 9 aqui. Um nome, né? Então vou colocar o José Eduardo, por exemplo, sei lá, um nome que me veio aqui na cabeça, vírgula, o sexo masculino, certo, vírgula, o e-mail, vou pôr aqui qualquer coisa, né, um teste, teste.com, por exemplo, vírgula, e uma cidade qualquer aqui, no caso é o código da cidade, porque é uma chave estrangeira, eu vou colocar o valor 1 aí, presumindo que existe essa cidade no banco. Se caso der algum pau aqui, aí a gente faz os ajustes, né? Porque faz tempo que não mexo no banco, eu não lembro como foi estruturado. Executou, deu erro aqui, então provavelmente ou o 9 já existe aqui nos clientes, ou não, o 9 ou tá para ser gerado automaticamente. Vamos descobrir. View all rows. Tá aqui, ó. Não tem. Ele provavelmente tá para gerar automaticamente. Insert into. Opa, não, verdade. Insert into clientes. Faltou, né, uma parte aqui. Na verdade, ele até que funciona dessa forma aqui também. Deixa eu ver aqui um negócio só. Ô, Hélio, tu não tem que pôr vales aí? Tem, não, mas tem um esquema de insert que dá pra fazer diferente. Não sei por que não deu. Então aqui você tem o ID, vírgula. É o nome. Vamos fazer nesse esquema, depois eu vejo o que aconteceu aqui. Mas existe um esquema que você passa direto e ele aceita. Bom. E-mail, vírgula, ID underline cidade. Vamos fazer assim, aí bota aqui values, né? E já era. Vou colocar aqui o código 9. Por uma vírgula. Vamos executar aqui. Ó, ele já funcionou, né, no caso. O problema é que ele trouxe duas vezes. Ele chamou a minha trigger aqui, ó, duas vezes. Muito provavelmente porque eu já tenho essa trigger aqui. Devo ter feito essa trigger aqui em algum momento aqui. Aqui, ó, conta aqui e contagem, ó.
Por isso que ficou com os dois valores. Vamos excluir aqui uma. Drop. Né? Excluir uma. E aí agora vai vir um só. Sobre o insert aqui, eu vou até inclusive mostrar um exemplo que está no nosso material. Inclusive foi usado já aqui em aula, que deu certo. Aí depois a gente dá uma olhada o que aconteceu aqui. Vamos inserir outro para testar. Maria feminino. E vou deixar o mesmo e-mail, a mesma cidade, só pra gente testar a trigger. Serial, ó, agora é 10. Então tá funcionando perfeitamente aqui, né? Funcionou tranquilamente a nossa trigger, né, e a nossa procedure. Certo? De boa? Alguém tem alguma dúvida mais? Sempre começa pensando na trigger para resolver com SQL que resolveria a parada, sabe? Aí depois você pensa como você vai pôr isso em prática. Deixa eu avisá-los aqui. Aqui onde eu tô, onde eu moro aqui no sítio aqui, tá uma chuva bem forte, galera. Se caso acontecer de eu cair, é porque ou a internet ou a energia caiu, tá? Mas acho que não vai acontecer não. Mas tô avisando que tem vezes que, dependendo do tempo de chuva que dá, cai um ou outro. Aí se acontecer isso, vocês já sabem, tá? Eu moro no Córrego dos Três Poços, em Urânia. Aí eu aqui, como é sítio aqui, às vezes tem alguns probleminhas nesse sentido, tá? Mas não é sempre que isso acontece, não. Em Urânia não choveu. Aqui tá chovendo. Não, eu vou falar pra vocês. Não tá chovendo, falando, nossa, tá molhando tudo. Tá dando uma garoa, mas tá muito trovão e relâmpago. Não tá chovendo pesado, não. Só tá ameaçando. Galera, vocês querem que dessa lista aqui faça algum outro antes da gente partir pro próximo? Pra próxima parte da matéria? Querem que revise algum conceito, alguma coisa assim? Já aproveitam aí, já fala. O exercício que faltou, qual que foi o exercício que faltou? Por favor, me tira, me fala aí, porque eu como eu fui resolvendo eles pro lado, eu não sei quais que eu já resolvi e qual que não. Fala aí o número de exercícios que a gente pode fazer também. Lembrando que eu vou estar deixando isso daqui gravado, tá, galera? E uma vez que estiver gravado, a gente vai... eu vou deixar lá disponível lá no canal para você estar acessando, estudando e assim por diante. Falta um. Se quiserem eu resolvo um também, não tem problema. O interessante é vocês conseguirem gravar aqui. Lembra que falta um. É o 3, então a gente resolve o 3. Deixa eu ver só aqui um negócio aqui na aula. Cara, eu não tô enganado sobre o insert. Se eu não me engano, era aqui. Tinha até tá aqui proposto aqui, ó. Aqui, ó. Ó a forma como tá feito aqui, ó. Não sei por que não deu certo lá. Mas é muito bem possível fazer assim. Inclusive, quando a gente fez o teste aqui, a gente usou esse insert. Então eu falei, não tô doido, funciona insert assim. Não sei por que não funcionou. Mas você não... Oi? Você não colocou o vale na hora. Você não colocou o vale. Será que... Ah, tá. Pode ter sido mesmo. Esqueci do values. Faz sentido. Realmente. Não, mas tranquilo, né? Isso aqui é detalhes. O importante é vocês entenderem como é que faz a estrutura da trigger e da procedure. Vamos resolver o 3 então? E aí a gente parte pro próximo.
tá? O 3 aqui, ó, cria uma tabela chamada tipo cliente que realize a contagem de quantos clientes de sexo masculino e feminino estão cadastrados. Utilize uma trigger para esse exercício. Quer dizer que toda vez que for inserido um novo cliente, ele vai atualizar essa tabela aqui e vai contar a quantidade, né, do cliente do tipo feminino e masculino que foi inserido. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou, para não ficar toda hora olhando aqui o enunciado, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou dar um copiar e vou colar ele aqui no nosso script aqui, né, pra gente poder fazer os testes. Vou dar aqui alguns enters e vou resolver ele aqui, tá? Galera, aproveitem para tirar as dúvidas, porque agora a gente vai começar a aumentar, né, a quantidade de matéria aqui que a gente vai estar agregando aqui, a quantidade de conteúdo, né? E aí vai ficando mais complexo, então não fiquem com dúvidas não, tá? Vamos lá então, criar uma tabela tipo cliente. Vamos ver aqui se eu ainda não tenho ela. Ó, não tenho contagem cliente, né? Eu acho que inclusive eu já devo ter resolvido esse exercício aqui, hein? Mas eu vou fazer do zero de novo para tirar a dúvida, tá? Então pode ver que nessa contagem cliente aqui, ó, masculino e feminino, só tem 2 campos. Eu vou excluir essa tabela aqui, ó. Vou dar um delete nela. Tchau. Foi-se. Deixa eu ver aqui, ó. Essa conta clear aqui, ó. Eu vou também tirar ela daqui. Vou deletar essa trigger, ó. Foi. Ah, tá. Tenho alguma função que tá usando ela. Pronto. Dou um drop cascade. Tchau também. E aqui, vamos ver, ó. Tem contagem, tá aqui. Beleza, foi o que a gente fez agora há pouco. Aliás, isso daqui eu vou deixar aqui criado. Deixa aqui, que não vai influenciar. Bom, então vamos lá. Vamos resolver aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer é criar a tabela que ele está pedindo para contabilizar quanto sexo masculino e quanto sexo feminino tem. Eu vou criar de maneira manual essa tabela, tá? Aliás, vou criar por código mesmo. Create table tipo underline cliente, né? Vou abrir aqui então as chaves. Aqui dentro então eu vou usar somente 2 campos, tá? Vai ser então o campo, no caso masculino e feminino. Então masculino vai ser do tipo inteiro, tá? Feminino do tipo inteiro. Não vou ter chave, não vou ter nada, é só para controle mesmo, certo? Integer, né? Integer. Alguma coisa que não tá batendo, acho que era o inverso, né, galera? Se não der certo assim, nós faz no manual mesmo. Não, tem algo aqui que não tá certo. Calma aí. Vamos ver aqui. Tipo integer já tá, não tem ponto e vírgula, é vírgula. É porque faz sentido. E o último aqui não precisa da vírgula. É isso aí. Executa o cara, pronto, funcionou. Mania de pôr ponto e vírgula em tudo que é coisa. Tá aqui criado aqui então tipo cliente. Então aqui dentro eu vou estar contabilizando quantos clientes de sexo masculino eu vou ir inserindo e quantos do sexo feminino eu vou ir inserindo, tá? Então à medida que eu vou fazendo a inserção de clientes, eu vou ir mantendo aqui um registro de quantos estão inseridos.
Agora aqui é o seguinte, galera. Eu vou já inicializar esses dois caras aqui com 0, tá? Então vou fazer um insert into tipo cliente values 0,0. Vamos ver se vai rolar agora, se eu não esqueci de nada. Tipo underline cliente. Tá aqui, né? Pronto, foi, né? Inicializei eles com 0 e 0. Eu preciso inicializar eles com 0 e 0 porque eu vou montar com esses campos uma espécie de contador. Então, conforme eu for inserindo clientes, eu vou ter que pegar o valor anterior e somar mais um. E assim por diante para cada cliente que for inserido. Bom, feita toda a estrutura, né? Se eu der agora aqui um select asterisco from tipo cliente, tipo underline cliente, eu vou ter aqui 0 e 0, né? Inserido, ó, 0 e 0. Perfeito. Então, a princípio ainda não está funcionando. Só criei a estrutura para o exercício ser resolvido. A partir daqui, vamos pensar então na procedure que vai resolver a questão. Vamos pensar na lógica dela. Primeira coisa que eu vou ter que me atentar aqui é que eu vou precisar fazer uma procedure que, após ser feito um insert na tabela cliente, ele verifique que tipo de cliente que foi inserido, se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Beleza. Sabendo disso, então a gente vai ter que fazer uma procedure que, após fazer a inserção, seja enviado, né, de alguma forma para dentro dessa procedure o sexo que está sendo inserido. E se for do tipo masculino, vai contabilizar mais um aqui para o masculino. Se for do tipo feminino, contabiliza mais um para o feminino. Então, pensando dessa forma, eu vou precisar primeiro, para minha procedure, de um parâmetro, né? Qual que vai ser esse parâmetro? Eu vou utilizar o parâmetro sexo para definir, né? Então, na hora da inserção, eu vou verificar se estou inserindo um masculino ou um feminino e realizar a contagem. E outra coisa que eu vou precisar é de uma condição, um if else, certo? Para minha função, para mim saber se eu estou inserindo um masculino ou um feminino e aí contabilizar no registro certo, né? Outra coisa que eu tenho que pensar é que eu não vou fazer uma inserção, mas sim um update. E esse update ele vai ter que pegar o valor atual e somar mais um sempre. Então vamos lá. Sabendo disso, vamos desenvolver aqui a lógica, né? A nossa lógica aqui para resolver o problema. Então eu vou lá, né, e vou criar aqui a minha procedure para isso e vou explicando para vocês a forma como eu estou raciocinando. Então vou lá, ó, create table, or replace, né, function, aqui tá errado, pronto. E aqui eu vou dar um nome para ela, vou chamar ela de contagem underline clientes, chama ela assim. Lembra que eu falei que uma trigger que uma procedure, né, que trabalha com uma trigger, ela nunca recebe parâmetro, sempre é pegado por meio do new, né, ou old, mas na maioria das vezes se utiliza new. O new faz o que? Ele pega a informação no ato da inserção. Então aqui eu não me preocupo com parâmetros agora. Eu vou pegar por meio da palavra new lá no meio da minha function, né? Então beleza, vou continuar aqui escrevendo returns trigger, né? Palavrinha essa, toda aquele esquemático que a gente já conhece, né? Vou fazer aqui. Eu gosto sempre de criar essa estrutura aqui antes de começar a escrever, para não esquecer nada. Depois pl pgsql. Bom,
Bom, feito isso, então vamos lá, né? A princípio aqui, eu não imagino essa trigger precisando de variáveis. Então, a princípio, eu não vou declarar nada, tá? A princípio. Se for necessário, no meio do desenrolar aqui da lógica, a gente declara alguma coisa. Então, eu vou lá, begin, end, fecha aqui com ponto e vírgula. Professor, eu posso ter uma função sem ter variáveis? Pode. Tá? Agora aqui é o seguinte, eu vou fazer aqui as minhas condições. If, né? No caso aqui, o sexo. Então, a primeira coisa que eu vou ter que pensar é no meu insert, ó. Chama-se sexo, o campo que vai conter a descrição, né, do sexo. Então, se o campo sexo, new sexo, for igual, né, no caso aqui, por até igual a masculino, então eu vou contabilizar 1 para masculino. Aqui é um pouquinho diferente, né? Vocês se lembram? Se utiliza a palavra then aqui depois do if, né? E aqui se não for, aí eu vou utilizar, eu vou fazer uma inserção no feminino. Então beleza. Então aqui eu vou ter que fazer inclusive aqui um end if para finalizar o meu if aqui, né? If, ponto e vírgula. Beleza. Tendo isso em mente, né? A gente praticamente montou aqui a estrutura, né? Então, de alguma forma, eu vou ter que pegar aqui o sexo, né? E vou ter que comparar aqui para ver se é masculino. E agora eu vou ter que contabilizar aqui, ó, mais 1. Se não, eu contabilizo no feminino mais 1. Bom, de que forma eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é um select para pegar o valor que está aqui e guardar em uma variável. Então eu vou precisar sim de variável. Então vou lá, declare, né, QTD masculino, por exemplo, é do tipo int. Eu vou deixar com os dois iguais por enquanto, aí a gente testa, tá? E também vou ter o QTD feminino, int. É porque pode ser que não use mesmo aqui, hein? No Java usa, né? Vamos deixar assim, aí a gente testa. Bom, aqui então eu vou utilizar para pegar a quantidade de pessoas de sexo masculino e a quantidade de pessoas de sexo feminino. Então eu vou fazer lá um select, no caso aqui masculino, from, no caso aqui o nome é tipo underline cliente, isso, só isso, não preciso de mais nada. Daqui um ponto e vírgula. Vamos ver se vai funcionar. Somente isso, ó, retornou o valor que está lá. A mesma coisa então aqui, por enquanto eu vou replicar aqui para o feminino e vou ajustar para guardar esses valores dentro de variáveis, das variáveis. Então feminino. Agora o que eu preciso? Eu preciso de pôr esse novo valor aqui dentro e esse novo valor aqui dentro. Então vou usar aqui a palavrinha into, QTD m. Da mesma forma, eu vou usar aqui a palavrinha into, aqui, ó, QTD, que é quantidade, feminino. Perfeito. Bom, feito isso, eu consigo garantir que se aqui tivesse 10, eu ia pegar 10 e ia estar armazenado numa variável. Se tivesse 20, eu ia garantir que ia estar armazenado numa variável. Agora o que eu preciso? Eu preciso de fazer um ajuste para fazer um update aqui na tabela item vendas produto, onde eu vou estar somando esse valor que ele vai retornar aqui com mais um e inserindo dentro
no caso dentro dessa tabela novamente. Então aí eu vou fazer lá o update itens, itens, ó, tipo underline cliente, tipo underline cliente, certo? Set. E aí o que eu quero mudar? O masculino para... Opa, qual que vai ser o novo valor então que eu vou ter aqui? QTD M mais 1. Ponto e vírgula. Porque eu estou inserindo um novo. Da mesma forma eu vou fazer aqui, só que agora pro feminino. Então, feminino. E aqui QTD, no caso não é mais masculino, é QTDF mais 1. Opa, perfeito. Isso daqui já resolve o meu problema, tá? Vamos executar para ver se não tem nenhum erro aqui na criação da função. Então vou lá, né? Vou pegar tudo isso daqui e vou executar. Opa, deu certo. Executou tranquilamente. Agora eu preciso montar trigger para chamar isso daqui toda vez que for feito o insert na tabela cliente. A gente já criou, né, essa trigger aqui, ó. Eu vou copiar e colar e vou somente adequar, tá? Para a gente economizar tempo e linhas de código aqui. Então veja só, a minha trigger que eu vou criar é contagem underline sexo. Vou mudar o nome dela. Sempre que depois que for inserido algo no cliente, eu vou executar procedure, que agora é contagem clientes. Então, na verdade, a chamada aqui é quase a mesma coisa, né? Só que agora eu vou usar essa nova procedure aqui. Então, depois que fazer a inserção, ele vai chamar aqui essa função. Vou vir aqui, vou executar ela. Criou perfeitamente. Bom, então se eu voltar aqui agora, ó, e deixa eu pegar esse cara aqui, copiar aqui para baixo e executar isso daqui. Eu tenho 0 e 0. Vamos fazer uma inserção no cliente e ver se ele conta que foi inserido um novo cliente de algum sexo. Então vamos colocar Maria Eduarda, por exemplo, 11. Pode deixar o restante igual. O que interessa aqui é o sexo que está passando. Então vou vir aqui, ó, vou executar. Return, faltou um return aqui, né? Eu tô trabalhando com trigger e não pus o return, né? Eu esqueci, ó, aqui tem. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui, ó, return null, ponto e vírgula. Como eu usei o replace aqui, eu posso executar de novo tranquilamente. Não vou ter problema nenhum. Foi lá, ó, executou. Agora vamos fazer o teste. Ó, inseriu. Beleza. Fez uma inserção de um sexo feminino. Vamos ver se contabilizou um feminino. Contabilizou, ó. Deu certo. Bacana. Vamos fazer agora uma inserção de um masculino. Pedro Henrique, por exemplo. Lembrando que vai ter que estar escrito exatamente igual tá aqui, né? Senão vai dar erro, porque é case sensitive. Então aqui, ó, masculino. Você pensando numa situação onde você vai usar isso daqui junto a um programa, você lá no programa faz a validaçãozinha, né? Beleza, executa aqui. Foi, vamos ver se contabilizou um masculino. Contabilizou. Vamos pôr aqui um 13 aqui e vamos inserir um novo cara aqui. Guilherme Moraes. O nosso querido Guilherme. Inseriu. Vamos verificar se isso daqui deu certo. Opa, agora eu tenho 2. Então a lógica tá perfeita. E realmente aqui era um igual mesmo. O Robson tá esperto aí, ó. Dúvidas ainda, galera?
Acho que com esse daqui então a gente finalizou todos os exercícios, né, que tínhamos para fazer. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, agora eu acredito que não tenha. E se tiver aí, anota, pergunta, né? Lembrando que aqui, ó, se eu for inserindo aqui, ele tem que ir contabilizando, né? Vamos colocar outra coisa aqui, ó, qualquer. Ele vai ir contabilizando aqui, né? Ó. E vai funcionando normalmente. Igual o exemplo da conta do branco. Isso que a Giovana tá falando é uma coisa que realmente acontece mesmo. Até pra gente que mexe já há um certo tempo, né, com isso, dá uma confundida, porque, ao meu ver, tá? Eu tô acostumado a fazer esse tipo de lógica dentro de linguagem de programação. C e Java são as duas linguagens que eu mais programo. Então, na hora que chega aqui, até às vezes você tem o raciocínio, mas adequar na ferramenta me dá muito trabalho. Vocês podem perceber nas aulas. Às vezes eu confundo um comando, outro, porque não é um negócio que eu estou usando muito. Então, assim, a lógica eu sei que vocês também têm para resolver. O problema é como ela está falando aí. Na hora que você raciocina e vê a ferramenta, como eu resolvo, né? Então, demanda prática mesmo, dá um certo trabalho. Bom, galera, agora então vamos ver aqui um esquema para fazer laços de repetição. E aí, indo de encontro que a Giovana está falando, quando a gente vê o que tem para ver de laço de repetição, aí vai ter outra listinha de exercício, vai continuar usando provavelmente essa questão do if else, essas coisas aqui, só que aí com a lista de exercício vai adicionar o laço de repetição. E aí dessa forma acaba ficando repetindo, né, isso. Então vai fixando aí o conhecimento aí no caso, né? Então vamos lá. Como funciona a questão então do laço de repetição? Deixa eu só me organizar aqui quanto à matéria. No caso aqui a gente chama de loop, né? Eu vou começar com um exemplo muito simples de loop. Não vou vincular uma trigger, tá? Vincular ou não a trigger, tanto faz, na verdade, né? Vai depender do que você quer. Se você quer fazer com que a minha procedure, com que a sua procedure ela trabalhe, né? Como se diz, vinculada a uma ação no banco ou não. Então, o que você tem que saber, na verdade, é descrever a procedure, né? Deixa eu só pôr o chat aqui de vocês aqui para mim acompanhar, que caso for aparecendo as perguntas, aí eu tenho o chat aqui comigo, né? Então, pera aí, só me dá um segundo aqui, que senão vai ficar bagunçado. Tá certo. O chat. Beleza. Não deu certo. Pronto, agora deu. Aí. Então vamos lá, eu vou criar um loop que vai escrever algo para mim. Simplesmente, vai fazer um rise notes algumas vezes. Vamos ver se vai dar certo dessa forma como eu tô pensando em mostrar o looping, tá? Se não der, a gente tenta um outro exemplo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa então que a gente vai fazer aqui, eu vou apagar esses códigos aqui, tá? Para ganhar espaço. E vou criar aqui então a função com vocês, ó, create or replace function, certo? Aí aqui eu vou colocar loop, o nome loop function, porque loop é uma palavra reservada, né? Então eu vou colocar assim, tá? No caso aqui returns. Aqui eu vou retornar, eu vou colocar que vou retornar um inteiro, um integer, né?
Mas não vai influenciar isso daqui pro exemplo que eu quero mostrar, tá? Não vai ter tanto, como é que se diz, tanta relevância. Aí faz isso, aí toda aquele esquema, né, que a gente já tá acostumado. Language, eu troquei aqui o N pelo de lugar, né? PLPG SQL. PLPG SQL. Bom, tá aqui então, né, montada aqui a nossa estrutura. Agora aqui eu vou desenvolver a lógica aqui. Esse loop aqui que eu vou montar com vocês, simplesmente ele vai ter a intenção de repetir um valor, né? Uma mensagem, alguma coisa assim. Então ele vai ter um raise notes que vai repetir isso, alguma coisa, tá? A primeira coisa que eu vou fazer então é montar um esquemático aqui muito simples com um for, tá? Então aqui eu vou usar um begin e um end, né, para mim colocar os códigos aqui dentro. E aqui eu vou fazer um for aqui dentro, usando o i, né, que é clássico, in 1, variando até 10. Isso daqui então ele vai ser um loop. Olha só como é que é a estrutura do loop aqui. E aqui eu vou ter um end loop. Então isso daqui é a estrutura de um for. Não me lembro se o i aqui eu vou ter que declarar ele lá como inteiro. É bem provável que sim. Mas eu vou tentar executar sem, pra gente fazer um teste aqui, tá? Dependendo a gente bota ou não. Eu não me lembro se ele já assume que por ser um for ele é inteiro ou não. Bom, e aqui eu vou colocar um raise notes. Onde eu vou ter aqui, sei lá, ele vai imprimir o i para mim. Então vou colocar aqui entre aspas simples o valor de i aí vamos lá, né, porcentagem, uma vírgula aqui e o i aqui na frente, ponto e vírgula. Vamos ver se ele vai aceitar assim ou se ele vai pedir para fazer o inteiro. E aqui obviamente, né, eu vou ter que fazer um retorno, porque eu tenho aqui um returns integer. Então vamos fazer aqui, né, returns. Eu vou retornar 0 só para satisfazer aqui o retorno, né? Bom, vamos executar aqui. Funcionou, né? Aqui, ó, loop function. Vamos ver aqui nas minhas procedures aqui se eles apareceram, né, nas minhas funções. Aqui, ó, loop function. Como ela não é com retorno do tipo trigger, então ela aparece aqui, lembrando, né? Se fosse retorno do tipo trigger, aí apareceria aqui. Bom, agora vamos chamar essa função aqui para a gente ver, né, se realmente deu certo. Então select loop underline function, certo? Pô, não tem que passar parâmetro nenhum, ela já funciona sem parâmetro. E vamos ver se isso daqui vai realmente funcionar. Ó, ele retornou 0 aqui, ou seja, ele não entrou aqui. Agora vamos descobrir por que ele não entrou aqui. Aliás, ele provavelmente entrou, mas ele imprimiu o retorno. Deixa eu ver aqui, não deu nem o raise notes. Ao invés de retornar 0, vou retornar null aqui. Vamos executar aqui de novo. Não, ó, ele tá pegando o retorno e pondo aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar ou tirar o retorno.
Porque senão ele vai ficar retornando o valor daqui pra mim. E não é essa que é a ideia, né? Eu acho que sem retorno é provável que não funcione. Olha lá, ó. O result type deve ser especificado. Deixa eu ver como eu vou fazer esse exemplo de uma forma que dê pra gente aproveitar esse cara aqui, esse raise notes, e ele se repita. Deixa eu pensar. Talvez uma forma de retornar várias linhas. Agora deixa eu pensar qual que era o comando que eu vou usar para retornar várias linhas. Talvez se eu pôr aqui para retornar o i, às vezes dê pra gente testar o loop, mesmo que não entre no raise notes. Vamos ver. Talvez se eu pôr esse retorno aqui dentro, funcione. Dentro do loop. Ou melhor, né? Vai ter que retornar 10. Se ele retornar 10 é porque o loop andou do 1 até o 10. Dá certo também. Então vamos lá. Ó. Funcionou, né? Inclusive com o raise notes aqui, ó. Ó, o valor de 1, 2, 3, tal, foi. Né? Funcionou sim. Então percebam, ó, que o laço de repetição ele funcionou. Só tive que mudar o tipo de retorno aqui pra ir. Deixa eu pôr aqui null de novo e fazer um novo teste aqui só pra gente tirar a dúvida. Olha lá, ó. Aí se eu pôr null, ele retorna em forma de tabela null. Só que se eu vir aqui em mensages, ó, como é um notice, ele vai aparecer aqui em mensagens. É verdade, tá certo, ó. Funcionou, ó. Laço de repetição, ó, rodou tranquilamente. Dúvidas aqui, galera, sobre essa estrutura aqui do laço de repetição? Vejam só, aqui eu estou usando for, tá? O que ele está fazendo? Ó, o i, por estar em um laço de repetição do tipo for, ele já entende que isso daqui é um valor inteiro. Ele vai repetir algo aqui dentro várias vezes. Se eu, por exemplo, quisesse fazer uma tabuada aqui, né? Eu poderia fazer todo aqui o esquema para que isso daqui se tornasse uma tabuada, por exemplo, né? Dá para resolver como qualquer problema de lógica, né? Que a gente usava, por exemplo, valor int, ponto e vírgula. Aí eu poderia vir aqui e fazer aquele esquemático, né? Ó, sei lá, eu vou fazer a tabuada do 5, por exemplo. Aí vou fazer i vezes 5, ponto e vírgula. Aí eu vou vir aqui, né, e vou ajustar, ó. Ao invés de pôr o i aqui, ó, eu vou colocar a, né, i, fazer bonitinho aqui, vezes no caso aqui, ó, porcentagem e colocar aqui o valorzinho aqui, 5 igual, aí eu posso pôr aqui outro porcentagem, aqui outra vírgula, valor. Aí, ou seja, eu vou estar colocando aqui, ó, o valor do i nesse primeiro porcentagem, um símbolo de multiplicação por 5 igual, e o valor dessa multiplicação aqui. E aí eu vou montar aquela estrutura, né, onde vai retornar a tabuada, né, só para ficar bonitinho. Vamos dar aqui executar aqui. Tá, eu sem querer coloquei essa chave. Faz assim, deu certo. Executa aqui, loop function. Vem aqui em mensages, ó, 1 vezes 5, 5 e assim por diante. Certo?
Também é possível eu fazer de forma inversa, ó. Sair do 10 e ir para 1. Eu posso fazer um loop invertido. É só inverter o valor que eu quero aqui. Executo aqui, ó, função. Executo aqui, agora vocês vão ver que ele vai começar multiplicando do 10. Opa. Deu alguma coisa aqui que não deu certo. Por que não deu certo? Uma row afetada. Deixa eu ver aqui se na minha lógica eu fiz alguma coisa errada. Não, tá exatamente igual. Só ao invés de eu pôr no raise notes aqui também, eu retornar aqui valor aqui, ó, vai dar pra ver que ele vai ter feito ao inverso. Vamos lá, não sei porque que na hora que inverte ele não quer escrever o loop. Também não deu não. Que estranho. Voltar aqui para null, vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Faço isso, executou. Esse daqui rola um inverso. É para dar certo, tanto é que não dá pau na hora de criar. Chamo invest notifications message, não dá certo. Deixa eu voltar como estava e testar. Não era para dar esse pau não, era para retornar normalmente. Agora deu. Que estranho. Se você inverte, ele muda. Ele ao invés de começar no 1, o i começaria no 10 e vai pro 1. Inclusive, se você buscar na documentação do PostGRI, vai ter isso. Ou eu estou esquecendo aqui de alguma coisa. Reverse, se não me engano, tinha isso. Coloca a palavra reverse. Eu acho que era isso mesmo. Executa. Ah lá, isso mesmo. Só tem que falar que ele vai andar de menos em menos, né? Menos 1, menos 1. Você usa a palavra reverse. Se você tirar o reverse, é como se ele começa daqui e só sobe, ascende. Com o reverse, ele começa de um valor e decresce, né? Então seria ou mais sem o reverse mais, com o reverse menos menos. Dúvidas, galera? Sim, não, preciso de respostas. Tá tranquilo? Essa ideia aqui, sossegada. Loop function. Com o while, tá? O while ele funciona da mesma ideia, tá? Deixa eu ver se eu monto aqui um exemplo aqui com o while com vocês. Na verdade, eu vou fazer esse mesmo exemplo, eu só vou alterar ele para funcionar com o while, ok? Só pra gente ver como ele funciona, tá? Você bota aqui, por exemplo, ó. Vamos tirar esse cara daqui, ó. Você continua usando end loop aqui embaixo, só que você coloca o while, certo? E no caso, sendo sei lá, maior que 0. E aí no caso aqui eu posso usar. No caso aqui a estrutura do while fica um pouquinho diferente da programação. Você usa como se fosse uma condição, né? Você tem que ter uma expressão aqui no caso. Então i menor ou igual a 10. Aí você coloca aqui loop. E aqui ele vai fazer, né, dessa forma. Vamos ver se foi escrito tudo certo. Ó, foi tranquilo. Chamou. Executou. Teve algum errinho aqui. Tá. Aí aqui no caso eu tenho que iniciar o i, né? Então, porque agora aqui nesse while ele é uma condição. Então aí eu vou fazer um i do tipo int. E aqui eu vou falar que o meu i ele é 1 para ele entrar nessa condição aqui, ó. Senão ele não entra e aí não executa, né?
Então, beleza, tranquilo, errinho de lógica, né? Foi. Executa. Olha, ele caiu num looping infinito, né? Deu pau. Então vou dar stop aqui. Por que que deu pau, né? Eu não tenho incremento pro meu i. Então eu vou ter que fazer um incremento aqui, né? Então é a mesma lógica, ó, igualzinha, né? O i vai receber o próprio i mais 1. Pronto, agora sim. Aquela mesma ideia do algoritmo, né? Aí eu venho aqui, ó, tanto é, ó, que ó, os easy notes. Ele só ficou no valor 1, ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou executar novamente, executar a função. Venho aqui, ó, agora deu certo. Então isso daqui é o while, tá? A mesma ideia, igualzinho da programação, né? Que a gente já viu em lógica de programação, em Java, em qualquer outra linguagem. Só que agora eu tenho que adequar, né? Eu tenho que pensar de uma forma um pouquinho diferente para montar, tá? Mas continua tendo uma condição de entrada, uma condição para o laço e uma condição de incremento, tá? E o for ele já tem tudo isso embutido. Galera, dúvidas quanto ao while? Tranquilo? Vocês vão percebendo que a maioria das coisas que a gente já fazia antes, né, em lógica de programação, a gente consegue aplicar aqui, ó. Tem o while, tem o if, tem else, tem switch case, tá? Se quiser usar, não é muito usado, mas tem. Até porque a gente não vai fazer grandes programações dentro de funções, né? A ideia é tratar valores que vão ir para o banco de alguma forma, né? Então não vai fazer muita coisa com isso. Mas é interessante vocês saberem que é possível utilizar, tá? Eu vou elaborar algumas situações para uma lista de exercício onde a gente vai usar tanto for quanto while, tá? E vou estar passando para vocês. Como eu sei que começa o Java Noroeste a partir de amanhã, né? E aí não tem aula, ou o Guilherme, ou vai ter aula até o horário das palestras. O que o Guilherme falou para vocês? Vai ter aula até o horário da palestra? Mas de toda forma eu acho que a nossa próxima aula de banco seria nas duas últimas, né? Então vai acabar que não vai ter... Vocês vão acabar ficando sem aula de banco, de toda forma, né? Banco avançado. Mas eu vou mandar a lista mesmo assim. Peguem essa aula de hoje, assistam lá ela gravada e tentem fazer. Não é para entregar já na próxima aula, nada disso. É para tentar fazer, para trazer as dúvidas para a gente ir discutindo na sala de aula, tá? É isso. Para tirar as dúvidas e entrar nessa ideia que a Giovana falou aí, né? Ter bastante exercício para fixar, tal, para conseguir entender melhor aqui as lógicas, tá? Certo? Depois disso aí eu vou ensinar um esquema para vocês para retornar uma tabela. Então, por exemplo, você conseguir retornar vários valores ao invés de um só, né? Então aí a gente vai fazendo várias coisas aqui para complementar aqui o conhecimento sobre isso. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida aí, me manda aí.